ele vai ser aquele que vai propor a estratégia de vencer uma guerra na facilidade e dominar todos e deixar todos sob o seu comando. Como isso? Através da helenização. O que é a helenização? A helenização foi uma estratégia proposta por Alexandre de espalhar alguns gregos perante a região não só da Babilônia, dos caldeus, do Egito, dos judeus, para poder ir espalhando e fazendo eles absorverem a cultura grega. E cultura significa que eles iam aprender e tornar-se adeptos da comida grega. Eles iam tornar-se adeptos da vestimenta dos gregos. Eles iam se tornar adeptos da arte grega. E eles, aí vem um grande problema, iam se tornar adeptos do politeísmo religioso grego, aonde agora o judaísmo, o povo judeu que era só monogâmico, adorava somente a um Deus, e agora se tornar e abandonar o monoteísmo e tornar-se politeísta, porque agora a proposta era uma liberdade de culto, onde todas as religiões são iguais e todos os credos levam a Deus. Agora não era um Deus, era deuses. Agora o paganismo estava chegando também junto, sorrateiramente, naquela região. E um outro grande fator é que Alexandre vai tornar o idioma oficial o idioma grego. E aí, quem tem o idioma oficial manda e desmanda. Por que os Estados Unidos influencia a terra toda? Porque o idioma oficial, a nível comercial e a nível de turismo, não é? É o qual? O inglês. Numa linha de ascendência está lá inglês, espanhol, e aí vai vir. Então, os Estados Unidos influencia, por quê? O principal idioma a nível comercial, comerciais, relações internacionais, é o inglês. Você vai em qualquer país, fala inglês, fala. Eu não sei falar o árabe, você falar inglês, vai entrar na área. Eu não sei falar o mandarim, sabe falar inglês, vai entrar no Japão. Eu não sei falar o grego, sabe falar inglês, vai entrar na Grécia. Eu não sei falar italiano, sabe falar inglês, entra na Itália. E aí, agora, Alexandre tinha então todo mundo debaixo da sua mão, do seu poder, sem usar arma. Todo mundo estava debaixo da sua sanção. Só que ele morre aos 33 anos. Ele contrai uma grande e forte febre, e uma das suas conquistas e estratégias de combate, de tomar uma região, ele morre. E antes de ser enterrado, os seus 4 generais que comandavam os exércitos de Alexandre, que
Fiéis, também a seu pai, o Filipe, já estavam discutindo quem ia ser ou como parte do reinado iam tomar de conta. Assim, o reinado grego, o império grego, a estrutura geográfica da Grécia é dividida em 4 partes, ficando a região sul com Ptolomeu. Vai passando aí, viu, irmão? Não vai sempre, coloca aí com o dedo aí. Já dá lá no reino da Grécia, lá. Vai passando. Reino da Grécia, reino da Grécia, aí é Goma já. Não, aqui no reino é antes, reino da Grécia, isso. Então, sul é Ptolomeu, que vai tomar como o governante, o líder, o general que comandará a região sul, o Ptolomeu, que se torna, ou que surge através dali, a dinastia dos Ptolomeus. E dessa dinastia dos Ptolomeus vem até os dias de Cristo, ou próximo aos dias de Cristo, até por volta ali de 40 antes de Cristo, os Ptolomeus estão dominando. Depois o oeste fica caçando com a responsabilidade. O norte fica com Lisamacu, a responsabilidade. E o leste fica com Seleuco. E desse leste aí, e um desses Seleucos vai se tornar quem? Antíoco Epifânio, que vai ser aquele que, dentro da escatologia apocalíptica de Daniel, tipifica, o que é tipificar? Exemplifica, representa analogicamente ao anticristo. Por quê? Porque ele é aquele que entra lá no templo dos judeus em Jerusalém e sacrifica em cima do altar uma leitoa, e isso era, segundo a lei, uma profanação, e então ele profana a Israel, profana a religião dos judeus, e automaticamente está profanando a religião de Yahvé, o Deus de Israel. Por isso que lá no capítulo 8, ele está combatendo com Alexandre, que é o conflito entre o bode e o carneiro, e ele representa ou tipifica o anticristo. Agora, o leopardo, então, tem o seu reinado com 4 asas, o reinado da Grécia dividido, e é um reinado que persiste e permanece até 100 anos depois de Cristo, tendo domínio. Por quê? Vamos ver agora daqui para frente. Após o reino da Grécia ter todos os seus dias de glória, a Roma e o Império Romano toma o espaço e conquista e derrota estrategicamente ou militarmente, não culturalmente, militarmente derrota aos 4 reinos, ou as 4 partes do reino que era governada, ou que governavam a região, e que eram os que ficaram responsáveis por conduzirem o Império Grego, que é fracionado em 4 partes.
e são vencidos e derrotados pelo imperador romano. E os imperadores romanos agora vão ser aqueles que vão dominar. O Império Romano tem dinheiro, o Império Romano é forte economicamente, forte religiosamente, porque vai dominar a religião, forte também geograficamente, porque vai ter uma grande extensão de terra sob seu comando, porém tem uma fragilidade. A cultura do Império Romano não é a cultura romana. A cultura do Império Romano continua sendo a cultura grega. E aí surge o Império Greco-Romano, que é o Império, ou uma fusão do Império Grego com o Império Romano, sendo que o Império Grego está conduzindo a cultura e automaticamente o politeísmo religioso, e o Império Romano está conduzindo a sociedade, oprimindo ela de uma forma voraz, porque é um império opressor, é um império altamente corrupto e é um império de um grande poder militar e econômico. Com a fusão que tem com o Império Grego, é uma fusão apenas estratégica para ter o Império Grego ser ainda e continuar sendo a língua oficial, o grego. Por isso que no Novo Testamento, no período dos dias de Cristo e nos 100 anos, nos primeiros séculos da igreja, o idioma é o grego, porque o império era romano, mas o idioma é o grego. A cultura é a cultura grego-romana, uma fusão. Mas também, além disso, tem o politeísmo. Por quê? Porque o politeísmo vem infiltrado, vem trazido e é introjetado na sociedade romana pelos gregos, e os romanos sustentam essa posição. Agora, anos mais à frente, depois dos 100 anos depois de Cristo, lá no segundo século da igreja, aí o Império Romano começa a dominar sozinho. E no terceiro século, um dos imperadores romanos dá uma desperta, chamado Constantino, e se demonstra cristão, mas aparentemente somente. E com uma falsa cristandade e uma falsa aparência de cristão, ele vai infiltrando e vai modificando algumas questões da religião. E a religião começa a ficar presa ao império e ficar debaixo da tutela do império. Do quarto século até o ano de 1600, quando Lutero vai proclamar a reforma protestante, quem domina e manda na religião é a Roma papal, é o Império Romano. Não só na religião, porque o líder, o Papa, tem influência junto aos imperadores. O Papa tem influência política e subjugava os imperadores da Europa. E o Império Romano, dele
vai surgir as 10 principais nações europeias. Por isso é que explica-se o seu poder de influência e de autoridade e de poder decidir o que quer e o que não quer. Porque vocês surgiram de mim, saíram da minha raiz. Quais são esses países? São justamente as 10 principais nações europeias: Alemanha, Itália, Espanha, também vamos colocar aqui Inglaterra, não é? Vamos colocar também os Países Baixos, Suíça, pensei nos Países Baixos, mas aí vamos colocar Rússia, e vamos colocar também alguns países do Oriente, como Japão, Índia, China. Então, o Papa, como líder do Império Romano, como aquele que era o representante de Roma, no aspecto da religião, do catolicismo como a religião oficial, porque era a religião de Roma, tinha poder de até decidir questões políticas e sociais e culturais. E aí, agora, surge o chifre pequeno. E eu vou ler aqui 2 versículos para me dar base no que vou começar a explorar agora. O primeiro versículo diz o seguinte: olha aqui, o versículo 8: eu mostrei os chifres, e eis que surgiu deles um outro chifre pequeno, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas, ou coisas ultrajantes, ou profanas, ou blasfêmias. Versículo 11: então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava, contemplei até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e dado à chama ardente. O anticristo, ele vai surgir no período da grande tribulação. Os 7 anos, eu já estou entrando lá no capítulo 9 agora, para explicar o capítulo 7, vou entrar no 9. Os 7 anos da grande tribulação, que Daniel apresenta como 70, que são os 70 anos, não é? Não podemos confundir os 70 anos, ou as 490 semanas, que são 70 semanas de anos, confundir com os 70 anos de cativeiro profetizado por Jeremias. Aqui são Daniel, é 70 semanas de anos, 490 anos. Esse período tem a 70ª semana, que vai tornar-se realidade após a igreja ser arrebatada. A igreja não participa da 70ª semana de Daniel, ou seja, o período de tribulação e grande tribulação. No período de tribulação,
vai ter um falso profeta, que é um líder religioso, que tem acesso a todas as terras e partes, em países, nações, regiões, que vai ser dado a ele poder até fazer descer fogo do céu, como diz Apocalipse 13. Agora, alguns escatólogos defendem que o anticristo pode vir de Roma, por 3 questões. Primeiro, porque o Papa é apresentado como sua santidade. E aí Daniel fala que ele procurou ter a condição de Altíssimo e de Santo, e até procurar ser chamado de Deus, né? Usar o trono de Deus, assentar-se no trono de Deus e ser cultuado, reverenciado. O Papa, em alguns momentos, países, ele é cultuado e reverenciado. E ele inverteu a verdade e modificou a canonicidade das Escrituras Sagradas. E ele tem também o poder de ser um estrategista político em nome de uma falsa paz que ele apresenta e propõe. Então, algumas características que podem indicar, mas é um grande erro. Agora eu vou corrigir aqui o que alguns católicos dizem, de ficar apontando e asseverando que é o Papa. Por quê? Porque o anticristo ninguém sabe, e a Bíblia não diz, dá as características. A Bíblia dá as características, mas não diz o nome. Não diz também a região declaradamente. E não diz a idade e nem a cultura, o idioma, a raça. Então eu não posso chegar e dizer: olha, é o Papa Francisco, ó, é o Joseph Ratzinger, ó, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Não! Por quê? Porque a Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, quem sou eu para dizer? Os inquiridores, querendo pegar Jesus, chegaram para Jesus e perguntaram assim: e tu sabes a hora que isso tudo há de se cumprir? O que ele respondeu? E ele era Deus, porém estava agora em estado carnal, o verbo encarnado. E ele diz: nem eu, nem os anjos, somente meu Pai que está no céu. Então homem nenhum pode chegar a assumir um púlpito e dizer: o anticristo é esse. Eu não faço isso. E não me pergunte sobre quem é o anticristo, eu não vou te responder, porque eu não sou a Bíblia, e não estou na condição, e ninguém está na condição, e a ninguém foi dado a revelação de quem é o anticristo. É dado as características. Paulo fala que ele é o homem da iniquidade, Paulo fala que ele é o homem do pecado, Apocalipse, João fala que ele é a besta que sai do mar, Daniel fala que ele é o chifre pequeno, que ele é o iníquo,
será o líder mundial. E aí vem os 10 chifres agora. Por que os 10 chifres? Porque os 10 chifres são os 10 reinos que darão suporte para o anticristo na batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon vai ocorrer no último momento, no último instante, no derradeiro tempo final da grande tribulação, quando os 10 reinos procurarão, liderados pelo anticristo, dar fim a toda a estrutura de Jerusalém e aos judeus. E nesta hora, então, cumpre-se Apocalipse capítulo 19, que diz que o Senhor, assentado em um cavalo branco, e tem 2 cavalos brancos no Apocalipse, o do Apocalipse capítulo 6 e do Apocalipse capítulo 19. O cavalo branco do Apocalipse 6 é-lhe dado uma coroa, não tem coroa. A expressão diz: é-lhe dado uma coroa. É-lhe dado uma espada, não tem espada. O cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19 do Apocalipse, a Bíblia diz que ele tem diademas sobre a sua cabeça. Não foi dado, já tem, já é. A espada não está sobre as suas mãos, sai da sua boca. E tem a marca que o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6 nunca vai ter, que só ele tem, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, escrito na sua coxa. Os seus olhos são como chamas de sangue, os seus cabelos brancos como a neve, as suas vestes são de linho puro e branco, fino e reluzente, e ele vem sobre esse cavalo branco, marchando sobre as nuvens, e atrás dele vem um exército, todos vestidos de branco, assentado em cavalos também, um grande exército. E esse exército, uma parte dele, eu contemplo agora com meus olhos. Você ainda não entendeu, eu vou repetir. E uma parte desse exército, eu contemplo agora com meus olhos. Glória a Você Deus. ainda não entendeu, eu vou repetir. E uma parte desse exército, eu contemplo agora com meus Eita olhos. Deus. É verdade. Você ainda não entendeu, enquanto você não entendeu, eu não vou sair daqui. E uma parte desse exército, eu estou contemplando agora, aqui no Senado Central, assentado nessas cadeiras. Eita Deus. E a Bíblia diz que ele vem e assentar-se a planta dos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo monte em que ele foi ascendido aos céus. E quando ele pisa a planta dos pés sobre o Monte das Oliveiras, abre-se o vale de Azael, mais de 300 metros de circunferência,
de frente a Jerusalém. E neste vale, que é denominado a região do Meguido, por isso Armagedon, que significa Ar-Meguido, ou região, ou batalha da região do Meguido, acontece a batalha do Armagedon, aonde Cristo, com a espada que sai da sua boca, a palavra, vence ao anticristo. Aí está o capítulo versículo 11. O animal é queimado pelo poder que sai da boca do rei, do Senhor, dos senhores, do general, dos generais, do Emanuel, do Deus conosco. E nesta hora é vencido e derrotado o anticristo e o falso profeta, e os dois são lançados vivos no lago de fogo ardente. Vão se inaugurar o lago de fogo ardente. E aí, ainda vou. Tem tempo até meia-noite, né? O lago de fogo ardente, que é denominado de Geema, não inferno, porque inferno não vai deixar de existir. A morte e o inferno não existiram mais, porque o inferno então é denominado o quê? O Hades. E a morte é um estado que não vai existir mais. Apocalipse capítulo 20. Então, depois que anticristo e falso profeta já estão vencidos, as 10 nações, antes que eles sejam vencidos por Cristo, as 10 nações traem a eles. Primeiro, as 10 nações fazem um pacto, associam, fazem um escudo, fazem uma estrutura com o anticristo e o falso profeta, mas na hora que a batalha vai tomando uma proporção que eles veem que vão ruir, abandonam. O anticristo e o falso profeta são eliminados, mortos não, são consumidos, vencidos e lançados vivos no lago de fogo ardente. As nações são derrotadas e são ainda preparadas, não destruídas, mas preparadas para participar do capítulo, do versículo 10, 9 e 10, que é se apresentar ao juízo do trono branco, o julgamento das nações, no vale de Josafá. Joel capítulo 3 e Joel capítulo 2. Mas era só o estudo de Daniel, é que eu sou assim. Chamei para dar aula de Daniel, já falo de Gênesis, Apocalipse, Êxodo, Malaquias, Sofonias, e vai Apocalipse, para cá, para lá, e para lá, para cá. Só que teve um grande problema aqui essa noite, pastor Joaquim Amigo, que eu precisei falar 10 vezes para eles tomarem posse que eles fazem parte do exército que vai vir na retaguarda do cavaleiro que está assentado no cavalo branco, no Apocalipse capítulo 19. Precisei repetir 10 vezes. Era para dar o glória na primeira. Glória agora, irmão. Glória a Deus. Por quê? Porque você vai estar na condição de pertencer ao exército celestial
A Bíblia diz que você vai assentar. Agora eu vou ainda. O trono está suspenso sobre os ares. Não, a Bíblia diz que não haverá lugar para ele. Está suspenso sobre os ares. Suas rodas são de fogo. E existe um rio que emana de fogo, que sai da boca, sai do trono até a frente e volta para o trono. Só que Daniel viu que ao redor do trono tem tronos, e esses tronos estão vazios. Sabe por que os tronos estão vazios? Porque quem vai assentar-se nesses tronos? Aleluia! Glória a Está aqui Deus! na minha frente. Ei! A igreja. Glória! Ei! A igreja vai ser, então, os testemunhas do julgamento. E um julgamento, não é? Quem estuda direito sabe disso. O juiz julga, mas existe um júri popular, que são alunos de direito, que são convidados para assessorar o juiz na decisão. Você vai estar sentado nesse trono e vai participar como testemunha desse julgamento. Glória a Deus! E a igreja é que vai ter a responsabilidade. Escute aqui agora, olha aqui para mim. E a igreja é que vai ter a responsabilidade de julgamento, de julgar os anjos decaídos, os principados e potestades que estão no ar. Hoje eles te perseguem, hoje eles te assolam, hoje eles rugem como leão procurando tragar alguns, mas naquele dia a cadeira vai virar. E quando a cadeira virar, a cadeira está aqui, e os principados e potestades estão ao meu derredor, procurando me derrubar, mas no dia do juízo, a cadeira vai virar, a cadeira vai virar, e ele não está aqui, e eu vou estar aqui. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E agora eu encerro essa pequena introdução que eu aqui falei nessa noite, como o menor dos menores. Obrigado a todos.